Vamos agora à entrevista do dia hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado é o jurista Walter Maierovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais, também desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigado por estar aqui conosco essa noite. É um prazer. Pelo que o senhor viu do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, o senhor acha que o juiz tem elementos para condená-lo ou absolvê-lo? Olha, eu iria para um outro caminho, para não ficar aí no chute. É o seguinte, o juiz no sistema processual penal brasileiro tem o livre convencimento, mas não é um livre convencimento solto. Ele precisa dizer, tintim por tintim, porque ele está convencido, por exemplo, do fato A ou B, no caso específico. Então ele precisa motivar o seu convencimento. Agora, para motivar o convencimento, ele precisa buscar prova e precisa dizer por quê. Delações são motivo de convencimento de um juiz, mesmo quando há outro tipo de depoimento frontalmente contrário a essas delações? Ele tem o livre convencimento, mas evidentemente que ele precisa pegar uma prova que tenha um apoio, um eco nos autos. Se ele pega uma delação sem eco, simplesmente... Sem prova, o senhor disse? Sem ou elementos a corroborar essa delação. Aí, evidentemente, que ele vai se apoiar num nada, num vazio. Então, por isso é que se diz que a delação sozinha não tem nenhum valor de força probante, de prova. Quer dizer, indícios, delações e provas têm peso diferente na decisão do juiz? Sim, é bom a gente lembrar que o indício nada mais é do que um indicativo de prova. É um indício, o indicar para um determinado sentido. O indício sozinho é um nada. Agora, um indício que tem um lastro de suficiência, evidentemente que ele vale para condenar. O juiz pode condenar por indícios suficientes. Agora, se não houver prova suficiente, se as provas são contraditórias e ele não se convence de nenhuma prova forte, ele absolve porque a regra antiga é do indúbio em favor do réu, que é presumidamente inocente. É por isso que o sistema constitucional processual é assim. Nesse caso específico do ex-presidente Lula sendo julgado pelo juiz Sérgio Moro, o senhor viu provas convincentes? Olha, na realidade é muito difícil para um jurista distante e sem ter todos os documentos e fazer o confronto, opinar. Agora, vale sempre reforçar, é o livre convencimento do Moro, o que vai interessar o que ele vai achar, e mais do que isso. A sentença dele está sujeita a reexame, vai ser reexaminada. Então, é o livre convencimento do Moro e também o convencimento dos desembargadores que vão apreciar a apelação, no caso de absolvição ou no caso de condenação. E o senhor acha que, no caso do juiz Moro condenar o ex-presidente Lula, há tempo para que o TRF da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que revisa as sentenças do Moro, ratifique essa decisão e torne o ex-presidente inelegível? É difícil saber o andar dessa carruagem. Agora, é importante lembrar o seguinte, se o tribunal confirmar a decisão, cabe ou não a prisão. Aí é que todo mundo discute e evidentemente que o Supremo não tem ainda um caminho seguro a respeito. Mas tem uma decisão que não foi por unanimidade. Essa questão pode ser reaberta e evidentemente se pode buscar uma liminar, alguma coisa assim. É difícil. Mas, se admitir a execução provisória de uma sentença, não é questão pacificada no Supremo Tribunal Federal. Mas aí o senhor está falando especificamente da prisão. Da prisão. A inelegibilidade do ex-presidente fica decretada pelo TRF. Fica dependendo do tempo.
Porque existe um procedimento eleitoral para a inscrição de candidatos. Há quem diga que até agosto. Depende de interpretações, sim. O senhor acha que, conhecendo o Supremo como o senhor conhece, ele já disse que não foram unânimes as decisões, essa decisão do colegiado não foi unânime, como é que o senhor acha que o Supremo está pensando hoje? Olha, o Supremo é um dos tribunais de difícil previsão, como a gente está vendo. Acabamos de ver no seu jornal que o Supremo vai decidir num determinado sentido com relação a um dos delatores, numa situação e já tivemos o voto do Toffoli, que é completamente diferente ao do José Dirceu, onde evidentemente a coerência nenhuma, né? O senhor falou que os prazos são mais ou menos elásticos na decisão do TRF. Todos os partidos que chegaram ao poder no Brasil se corromperam, todos, sem exceção. PP, com PMDB... alguma exceção, o PSOL não há notícia. Não chegou ao poder. Que chegou ao poder. Todos os partidos chegaram ao poder. Sim. O PSOL ainda não chegou ao poder. PP, PMDB e PSDB, para citar apenas 3 partidos grandes, têm delações muito fortes dos delatores da Odebrecht. Por que esses processos, alguns processos andam e outros não andam? O problema todo é que o convencimento para entrar com uma ação penal, iniciar um processo penal, é do Ministério Público. A chamada opinião sobre o delito é do Ministério Público. Por quê? Porque ele é o titular da ação penal. Ele é o que representa o direito de punir do Estado. Então, o que acontece? O Ministério Público, ora, acha que tem elementos para denunciar A, mas não tem elementos para denunciar B. Ainda que delatados pela mesma fonte? Sim, porque a delação por si só, como a gente já falou, precisa de confirmações. Então, por vezes, os inquéritos são abertos para verificação se aquilo que foi dito é ou não verdade. E o Ministério Público trabalha sempre pensando no seguinte: na dúvida, denuncia. Mas, como ele sabe que no processo se busca a verdade real, ele tem uma maior atenção numa prova com mais força, mais consistência. Tá bem. Nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua entrevista e seus esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.